Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também Santo Irineu, bispo e mártir. Irineu, originário da Ásia Menor, em Esmirna, foi discípulo de São Policarpo. Chegando à Gália, ordenou-se sacerdote e pouco depois tornou-se bispo da igreja de Lyon. Sua atividade de mestre e testemunha da tradição apostólica foi incansável. Difundiu a mensagem evangélica em amplo campo de ação. Foi um homem da reconciliação, lutou contra o gnosticismo. Foi um grande escritor eclesiástico do segundo século do cristianismo. Santo Irineu nasceu pelos anos 130, morreu pelos anos 202. Temos diante de nós, amados e amadas de Deus, um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados e amadas de Deus, temos Jesus no barco com os discípulos. Jesus deve estar cansado e Jesus está dormindo. E o que acontece? E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Amados e amadas de Deus, uma grande tempestade, a barca coberta pelas ondas e Jesus está dormindo. Então os discípulos se aproximam de Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Acordam Jesus e pedem que Jesus se salve, pois estavam perecendo. Amados e amadas de Deus, é a tempestade que se abateu naquele momento no mar, é a tempestade que às vezes abate também na barca de cada um de nós, na barca da nossa vida, na barca da nossa família, na barca da nossa comunidade, na barca da história. São as tempestades que também assolam nossos barcos. E o que diz Jesus? O que responde Jesus? Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Amados e amadas de Deus, Jesus censura a falta de fé dos discípulos. O medo aqui provém da falta de fé, da falta de confiança, da falta de confiança em Jesus, da falta de confiança em Deus. O medo provém sempre dessa falta de confiança, dessa falta de abandonar-se no amor eterno de Deus, desta incapacidade de abandonar-se ao mistério eterno de Deus. Continua o texto do Evangelho: então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Jesus ameaça os ventos, o mar. Vento e mar aqui implicam as forças da natureza. O vento que vai assolando, que vai batendo nas águas, o vento que vai causando a tempestade. Jesus ameaça os ventos e o mar e faz-se uma grande calmaria. Diz o texto do Evangelho: os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Amados e amadas de Deus, Jesus se manifesta aqui como alguém que tem o domínio sobre as forças da natureza. O vento e o mar obedecem Jesus. Jesus se manifesta aqui como o Messias que tem o domínio sobre as forças da natureza. É a grande pergunta que se coloca então: quem é este homem? Quem é este homem que tem o domínio sobre os ventos e o mar? Jesus é o Filho de Deus,
o Filho de Deus que tem domínio sobre os ventos e o mar. Amados e amadas de Deus, esse texto deve relembrar sempre para nós que a tempestade às vezes é a nossa vida, que a tempestade abate a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa comunidade, a vida da história. E que nestes momentos de tempestade é preciso sempre ter uma certeza: o Senhor está no barco conosco. É preciso confiar em Jesus, é preciso pedir o auxílio de Jesus, a proteção de Jesus, mas é preciso, antes de tudo, ter certeza que Ele está no barco conosco, que o nosso Deus é o Deus da proximidade, é o Deus do amor, é o Deus que caminha conosco, é o Deus que está no barco da nossa vida, no barco da nossa família, no barco da nossa história. Tenhamos essa certeza, confiemos em Jesus, porque Ele está no barco conosco. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Santo Irineu desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.